Olá pessoal, tudo certinho? Professor Cedric Aires aqui. E hoje eu vou provar para vocês que a Ilíada é melhor do que qualquer filme de ação. Não tem Brad Pitt, não tem Netflix, não tem nada. Esse livro de quase 3.000 anos é muito melhor. Eu tenho aqui comigo a tradução do Carlos Alberto Nunes, porém hoje eu vou ler para vocês uma outra tradução, mais recente, do Frederico Lourenço. Isso porque eu estava assistindo às aulas do Rafael Silva, as aulas dele sobre literatura clássica, e aí me chamou muito a atenção de uma passagem que ele leu do canto 19. Eu achei belíssima a tradução como foi feita. Não que a tradução do Carlos Alberto Nunes seja ruim, seja pior, né? Cada um tem seus méritos, mas eu gostei muito dessa maneira como foi trabalhada nessa tradução nova. Então, só para contextualizar para vocês que não estão familiarizados com a Ilíada, o livro trata da fúria de Aquiles. Isso, ele ficou muito irritado com a arbitrariedade do Agamenon e decidiu fazer greve de guerrear. Fez greve de matar gente, retirou suas tropas. E aí o livro trata dessa tentativa, desse processo que fez de aplacar a fúria do Aquiles. E aí essa passagem que a gente vai ler para você trata-se do momento em que o Aquiles finalmente volta à batalha. O que é que havia acontecido? O Patroclo tinha pego as armaduras do Aquiles e foi lutar fingindo ser o Aquiles e acabou morto. E os troianos levaram as suas armaduras. Ora pois, depois que o Aquiles descobriu que o Patroclo foi morto, ele entrou em modo putácio, modo fúria, e decidiu voltar à luta. Mas para ele voltar a lutar, ele precisava de armas novas. Então a sua mãe, a Tétis, pediu para o Hefesto fazer uma armadura divina, nova, e levou essas armaduras para o Aquiles. Então a gente vai ler agora essa passagem que o Aquiles está testando pela primeira vez a sua armadura sagrada. E aí eu escolhi ler essa versão do Frederico Lourenço, porque quando eu escutei o professor Rafael lendo essa passagem, eu só me lembrei dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Aquela música, né, épica de fundo, e as armaduras voando e se acoplando no Aquiles, e raios e trovões e toda aquela cena épica. É belíssima, belíssima, belíssima passagem. Então vamos ler. Tal como quando esvoaçam cerrados os blocos de neve de Zeus, frígidos sob a rajada do Bóreas oriundo do éter, assim, cerrados os elmos de brilho resplandecente saíam das naus. E os escudos ornados de bossa, e as maciças couraças e lanças de freixo. O fulgor chegou ao céu, e toda a terra sorriu, devido ao brilho de bronze, e surgiu um estampido dos pés dos homens, e no meio deles se armou o divino Aquiles. Rangia os dentes e ambos os olhos brilhavam como labaredas de fogo. E no coração entrou uma dor impossível de suportar. Furibundo contra os troianos, envergou os dons do deus que Hefesto fabricara com seu esforço. Primeiro, protegeu as pernas com as belas cnêmides, adornadas de prata na parte ajustada ao tornozelo. Em segundo lugar, protegeu o peito com a couraça. Aos ombros, pôs uma espada de bronze com adereços prateados. E em seguida, o escudo possante e resistente agarrou, cujo brilho se espalhava ao longe como da lua. Tal como quando os marinheiros aparece a chama de fogo ardente, que arde no alto de uma montanha no ermo redil, mas as rajadas à sua revelia os levam, sob o mar piscoso para longe dos que lhes são queridos. Assim, brilhou como estrela o elmo com crinas de cavalo, e à sua volta se agitavam os penachos dourados. Pegou o elmo pesado, pô-lo na cabeça. Experimentou-se então a si próprio nas armas o divino Aquiles, a ver se lhe serviam e se ágeis se mexiam nos seus membros gloriosos. Como asas lhe serviam as armas. Levantava o pastor do povo. Do estojo, de forma de flauta, tirou a lança paterna. Pesada, imponente, enorme. Nenhum outro dos aqueus a conseguia brandir. Só Aquiles sabia como brandir a lança de freixo do Pélio, que a seu pai dera Quirón do píncaro do Pélio para a carnificina de heróis. Automedante e Alquimo apressaram-se a atrelar os cavalos. Puseram-lhe as belas correias e os freios, lhe lançaram nas mandíbulas e esticaram as rédeas atrás do carro articulado.
Agarrou com a mão no luzente chicote que bem se lhe ajustava e saltou para o carro Automedonte. Por trás, subiu Aquiles, armado, refulgente nas suas armas, como luzente Hyperion. Com um grito medonho se dirigiu aos cavalos de seu pai. Xanto e Bálio, famigerados filhos da Podarga, de outra maneira pensai em trazer salvo o vosso cocheiro, para cada chusma dos danos, quando nos saciarmos da guerra, e não o deixeis lá morto como fizesse com Patroclo. Respondeu-lhe debaixo do jugo o cavalo de céleres patas, Xanto. De repente baixara a cabeça, e toda a crina caía solta da coleira junto do jugo até tocar no chão. De fala o dotara a deusa Hera dos alvos braços. Pois dessa vez te salvaremos, ó possante Aquiles. Mas perto está já o dia que morrerás. Culpado não seremos nós, mas um Deus poderoso e o fado tremendo. Não foi por causa da nossa lentidão ou preguiça que os troianos conseguiram arrancar as armas de Patroclo. Foi o melhor dos deuses a quem Leto deu à luz, que matou dentre os dianteiros, dando glória a Heitor. Pela nossa parte, correríamos como o sopro do Zéfiro, que, segundo se diz, é o mais veloz dos ventos. A ti está fadado que, por um Deus e por um homem, sejas a força subjugado. Depois que assim falou, as eríneas privaram-no da fala. Muito agitado, lhe respondeu então Aquiles de pés velozes. Xanto, por que predizes a minha morte? Não é preciso. Eu próprio bem sei que é meu destino aqui morrer, longe de meu pai amado e de minha mãe. Mas nem assim desistirei antes da guerra que eu tenha fartado os troianos. Falou, e com um grito conduziu os corcéis de casco não fendido. Belíssimo, né? Parece uma pintura. Só de escutar, vem à nossa imaginação todas as cenas, né, que estão sendo descritas. É impressionante como um poema tão antigo, mesmo traduzido, imagine quão belo deve ser escutar isso, entendendo isso na forma poética original. E aí essa cena dos cavalos me lembra bem um quadro, que é um dos quadros mais interessantes, das peças mais impressionantes que eu vi no Museu de Boston, que tem uma história interessante essa pintura, porque foi um artista francês que ganhou um prêmio para ir na academia, uma academia italiana de artes, e aí todo ano ele tinha que mandar uma pintura, mandar um trabalho provando o que ele estava desenvolvendo, que ele estava aprendendo, etc. Como se fosse um comprovante de que ele estava de fato trabalhando, não só na farra. E aí ele fez essa pintura dessa cena, né, dos cavalos, sabendo que iam levar o Aquiles eventualmente à morte e se relutando. É uma das peças que eu acho mais interessantes do Museu de Boston que eu vi, que mais me impressionaram. Então, pessoal, tá aí, na prova, na experiência da beleza da Ilíada em primeira mão. Eu sugiro a vocês que, se vocês forem ler qualquer poesia épica, leiam com esse espírito, né, de tentar ler em voz alta, em primeiro lugar, sem incomodar tantos outros, mas também em fazer essas entonações para que você possa capturar o espírito épico e não simplesmente passar adiante. Claro que para isso requer um certo grau de experiência, mas ler em voz alta vai lhes ajudar a desenvolver essa experiência na leitura. Tá bom? Então, se vocês gostaram, tem interesse nesse tipo de leitura, nesse tipo de vídeo, deixa um comentário aí, que talvez eu possa até selecionar algumas outras passagens da Ilíada ou de outros poemas épicos, enfim. E a gente faz outros, tá bom? Deixa um comentário aí e até a próxima.